E aí, galera, tudo beleza? Então agora a gente vai discutir mais um tema para vocês continuarem a produção e o treino em casa, é mais um tema FUVEST. O tema dessa vez é depressão e ansiedade, reflexos de uma sociedade cansada. Então é um tema bem autoexplicativo, não é um tema, eu diria, que causa muita surpresa para o nosso entendimento. Então, depressão e ansiedade, dois dos transtornos psíquicos e emocionais mais comuns da atualidade, e o relacionamento deles com... Seriam eles reflexos de uma sociedade que está exausta, cansada, talvez pelo excesso de funções, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de obrigações. Então, como que esses dois transtornos se relacionam à questão do modo de vida contemporâneo? De coletânea, temos de novo 3 textos. O primeiro traz apenas um pouco mais de contextualização, uma questão de quantidade de pessoas, pensando em níveis globais, em Brasil, que possuem um ou outro, ou os dois transtornos em questão, em especial frisando que no Brasil nós não temos apenas a parte da depressão, nós também temos um índice muito grande de pessoas com ansiedade. Então é um texto que serve para te contextualizar da situação do tema, para te fazer entender talvez a seriedade do assunto. Já o segundo texto traz um pensador que é extremamente relevante para esse tema e para esse recorte em especial. O Byung-Chul Han, né, aqui apenas com o sobrenome, o Han, ele tem um livro que se chama Sociedade do Cansaço, em que ele vai abordar justamente a questão de que o nosso modo de vida hoje é muito focado em produção, é muito focado em trabalho, e por conta disso, a gente tende a, primeiro, se afastar de pessoas para poder continuar trabalhando mais, a gente não tem tempo para interagir, por exemplo, a gente vai cada vez mais se isolando na área profissional, por exemplo, e por conta disso, por a gente depender e focar tanto do trabalho, a gente começa muitas vezes a ter uma ansiedade gerada por conta disso. Por quê? E se você perder o trabalho? É um medo constante que começa a ser gerado. Porque você está se dedicando tanto àquilo que se você perder, você pode perder sua identidade, talvez. Então ele tem um livro que aborda muito bem o assunto, a gente vai conversar dele um pouquinho, daqui a pouquinho a mais, fora da coletânea, mas já fica com essa informação para vocês. E o último texto, no caso, uma imagem que traz essa interação de dois personagens. Você viu que nós temos um índice de ansiedade muito grande no Brasil? Eu não consegui ler até o final. Essa questão de que nós estamos tão nervosos o tempo todo que basicamente a gente não consegue às vezes executar tarefas simples como ler um texto. Então de coletânea você tem esses 3 para te contextualizar o assunto, para te mostrar como o assunto é sério e para te dar talvez um pensamento ali de como você poderia argumentar, usando por exemplo o Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Coletânea temos isso. E aí, mesmo esquema. O que a gente pode relacionar esse tema? Primeiro, que eu diria que é essencial, talvez para introduzir o seu texto, é a descrença popular. É a descrença de muitos ainda na seriedade da ansiedade e da depressão. Pessoas que falam que depressão e ansiedade são frescura, são mimimi. Essas pessoas que desacreditam desses dois transtornos e tratam, por consequência, como se fosse frescura das pessoas, acabam causando, como inclusive uma consequência, um aumento do problema. Porque muitas vezes a pessoa ela começa a desenvolver a depressão e ela, por vezes, vai ficar com vergonha de falar com os pais ou com os amigos, tentar se abrir para conseguir algum tipo de auxílio, uma indicação para ir a um psicólogo, por exemplo, ela começa a se retrair. Então ela não só começa a desenvolver a depressão, como ela sente que ela não pode falar disso, porque é frescura. Né? Ela tem essa visão social transmitida pelos outros. Então, você tem aqui uma relação muito clara de causa e consequência. A descrença social de que esses dois problemas são problemas sérios pode levar, inclusive, ao aumento desses dois. Fora isso, a gente sabe que o isolamento social é uma consequência muito normal, especialmente da pessoa que tem a depressão desenvolvida. Ela passa a não querer sair de casa, muitas vezes, ela passa a se isolar, de fato, seja pelo motivo que for, muitas vezes por não se sentir bem o suficiente ou boa o suficiente para estar em contato com outros, ou mesmo a ansiedade. A ansiedade, quando ela atinge níveis e picos muito grandes, ela se torna até mesmo uma crise do pânico. E a pessoa tende a se isolar para justamente evitar ter gatilhos que possam fazer ela ter essa crise. Então, o isolamento social se torna uma consequência. E, claro, em casos mais extremos, o próprio suicídio, que é um tema que não raramente, infelizmente, aparece para nós, seja de modo mais próximo, na nossa própria cidade, seja de modo mais global. A gente sabe que o suicídio é um problema social, mata mais que guerras por ano. Então é um problema que é relacionado diretamente
com ansiedade e depressão. Então, essa correlação poderia ser muito bem trabalhada por vocês no seu texto. Fora isso, nós temos o próprio livro que aparece, de certo modo, mencionado na coletânea, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Nesse livro, como a gente já falou ali na coletânea, ele vai falar que nós temos a sociedade do desempenho, que é essa sociedade que se preocupa unicamente em, cada vez mais e o tempo todo, trabalhar bem e mostrar para o chefe, para o trabalho e para todo mundo que é um bom trabalhador, que é um bom funcionário, que rende e sempre provar isso. Não só para o patrão, mas para si próprio. Começa-se nessa sociedade que ele explica, a própria pessoa se cobra um desempenho de máquina. Ela se cobra o não errar, ela se cobra o não falhar e, em especial, ela se cobra o fazer a mais do que o esperado. Muitas vezes, vai dizer Byung-Chul Han, o patrão não precisa chegar e falar, faz hora extra de graça. Não, o próprio funcionário faz isso por conta própria, para justamente garantir que ele vai ter aquele emprego depois, que ele está mostrando serviço suficiente para se manter ali. Ele está tendo um desempenho suficiente. Mas aí você pode pensar, pô, mas é FUVEST, isso já está na coletânea. Então, se eu usar, vai ser repertório externo, que ela gosta tanto que eu use? Não seria um repertório externo, efetivamente falando, justamente por já aparecer em partes na coletânea, a menos que você usasse do livro partes que não estão na coletânea. Então, não teria problema você usar o mesmo pensador, desde que com informações que não estejam dadas a você nos textos de apoio. Mas, supondo que você ficasse inseguro, não quisesse usar, eu não vou usar Byung-Chul Han porque ele já está ali, já apareceu na coletânea, quero algum outro. Você poderia muito bem lembrar da Eliane Brum, que escreveu um artigo justamente, que é esse Exaustos e Correndo e Dopados, que aparece aqui na segunda linha, em que ela vai falar, de modo geral, muita coisa do que o Byung-Chul Han fala no livro, que nós estamos o tempo todo cansados, a gente está o tempo todo exausto. Por quê? Porque a gente está correndo. O tempo todo a gente corre. A gente corre porque a gente tem muito trabalho para fazer, a gente corre porque a gente está atrasado literalmente para o trabalho, porque você trabalha muito longe, então você tem que correr literalmente, você tem que correr de modo metafórico, porque você sempre tem uma coisa atrás da outra para você fazer. Então, se você está terminando uma tarefa do seu trabalho, chega outra. Então, você já está atrasado. Mesmo que você esteja fazendo a anterior no prazo, só que agora tem uma outra. Então, você tem que correr cada vez mais. E aí entra uma parte que o Byung-Chul Han não aborda muito bem, que é a parte do dopados. Porque a Eliane Brum vai falar, como a gente está cansado de tanto correr, a gente não pode se dar ao luxo de parar. A gente não pode descansar. Porque se a gente descansar, a gente para de produzir, a gente para de trabalhar. Então você não pode parar, você tem que continuar. Mas como que você continua estando cansado, estando exausto? Medicalização da vida. Você começa, no mais inocente, você começa a tomar um café para se manter acordado. Você começa depois, talvez, com energético, pílula de cafeína. Quando não, você abusa até mesmo de drogas que não servem ao seu caso. Drogas, por exemplo, para déficit de atenção, para te ajudar a concentrar em algo, que você toma não porque você tem déficit de atenção, mas porque você não está conseguindo focar em algo porque você está cansado. Então, a gente começa por meio de medicalização, ou seja, por meio de substâncias externas ao seu próprio corpo, a tentar compensar o seu cansaço. Então, essa questão a Eliane Brum aborda muito bem e se articula completamente com o tema. A gente começa, então, a ter um foco tão grande em trabalhar, em produzir, que a gente começa a abrir mão da nossa própria saúde. Se a gente está tomando remédio que a gente não precisa, se a gente está tomando excesso de café, que na melhor das hipóteses só vai desenvolver uma gastrite, se a gente está fazendo isso com a parte física do nosso corpo, imagina se a gente vai se dar ao luxo de parar de trabalhar por conta de uma depressão, por conta de uma ansiedade. A gente não vai. A gente não vai se privar do trabalho, da nossa saúde, por conta da nossa saúde. Você vai focar em trabalho, mesmo que para isso você tenha que se medicalizar. Fora isso, temos o Durkheim. Durkheim é um dos repertórios que eu, pessoalmente, acho sensacionais. Por quê? Porque Durkheim tem uma lógica muito básica em um dos seus livros, de que o corpo social, ele funciona como um corpo biológico. Ele funciona igualmente a um corpo, digamos, humano, podemos pensar. Desse modo, se você tiver um dano em uma parte do corpo, isso vai se irradiar para o restante. Se você tem uma dorzinha no dedo, essa dor ela vai se irradiar no restante e ela pode, inclusive, te tornar mais irritado, ela pode te tornar um pouco mais estressado com algumas coisas. Ou dor de cabeça. Quando a gente tem dor de cabeça,
É uma coisa que está concentrada aqui, mas isso muda a sua personalidade, dependendo da intensidade da dor. Ou seja, algo que afete uma parte do seu corpo se reflete em outra, certo? E como que a gente usa isso numa dissertação? De modo muito simples. A sociedade funciona nessa lógica. Se uma parte dela estiver prejudicada, isso vai se irradiar para o restante. Desse modo, se a gente tem uma sociedade que o tempo todo foca em você tem que trabalhar, você tem que render, você tem que produzir, se isso acontece na área profissional, pense na área profissional aqui como dedo, aquela dorzinha no dedo, é uma parte da sociedade, a área profissional. Isso vai se irradiar no restante. Como assim? Vai se irradiar, por exemplo, para a área da saúde. Então, a área profissional da sociedade, esse foco em trabalhar o tempo todo, em render o tempo todo, se reflete na área da saúde, na área da ansiedade, na área da depressão, na área da saúde física, por exemplo. Mesma lógica que ele levanta quanto ao corpo biológico, propriamente dito. Uma dor no dedo, a área profissional, se reflete no todo, no caso aqui, a área da saúde. Ou seja, é um repertório muito útil para quando você consegue fazer uma correlação. Tem um dano em uma área da sociedade que prejudica uma outra área da sociedade. Tendo essa lógica, você consegue usar o Durkheim. Então é um repertório extremamente útil, não só para esse tema, mas sim para vocês pensarem em articulações com diversos outros. É um repertório que vale muito a pena que vocês se habituem a usar, talvez. E por hoje, já ficamos por aqui. Com esses repertórios e conteúdos, você já consegue fazer esse texto e com certeza vai ser um texto muito bem avaliado. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.